Olá, primatas! Tudo bem? Meu nome é André Sanches, sou biólogo e este é o canal Comportamento Primatológico. E hoje nós estamos de volta com o quadro Primatologando, onde nós trazemos um pesquisador para falar da sua área de atuação. Mas antes, você não vai querer perder nenhum conteúdo do canal, não é mesmo? Então utilize esse botão para se inscrever e, pelo amor de Darwin, utilize esse sininho aqui em cima para vocês receberem as novas notificações de vídeo do canal. Ah, e deixe o seu like, pois isso é muito importante. Hoje aqui no canal nós estamos recebendo o pesquisador Guilherme Pagotti. Guilherme, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no canal e eu peço que você se apresente aí para o nosso público. Opa, eu que agradeço o convite, Andrews. É sempre um prazer estar aqui na Uninove, estar fazendo parte desse canal, que é um canal que eu assino, curto, gosto de todos os vídeos. Então, eu que agradeço muito o convite. Então, como você disse, meu nome é Guilherme, eu sou licenciado em Ciências da Natureza pela USP Leste. Fiz mestrado em Zoologia pela ZOO lá da USP. E atualmente estou fazendo doutorado lá na ZOO também. Sempre trabalhei com comportamento animal. Para ser mais específico, eu trabalho com aracnídeos, né, com opilião. Não sei se o pessoal aí do canal conhece, provavelmente os biólogos, né? Mas para quem não conhece, só colocar no Google opilião, que vocês vão achar a foto do bicho. Então sempre trabalhei com comportamento e continuo nisso no doutorado, é o que eu gosto de fazer. E esse é o que eu tenho feito. E você poderia explicar para a gente como é que é feita a coleta desses animais, como que foi sua trajetória, como você começou a se apaixonar por esses aracnídeos? Legal. Eu conheci os opilhões na graduação, né? Tive um professor de zoologia que me apresentou, inclusive é meu orientador, professor Rodrigo. Os opilhões, eles são animais noturnos, que de dia eles costumam ficar embaixo de tronco, de rocha, sempre local escuro e úmido. Minha paixão por eles foi... Sempre quis trabalhar com comportamento animal. E quando surgiu a oportunidade de ter aula com esse professor, ele trabalhava com esse grupo, era um professor legal, era um tema que eu gostava. Então comecei a fazer uma IC com ele e foi assim que tudo começou. A coleta dos bichos é uma das partes mais legais assim, do trabalho, que esses animais ficam em florestas, né? Então... A maioria deles, né? Então a gente vai, durante o dia eles ficam escondidos, então a gente tem que levantar os troncos e é legal porque você conhece uma fauna, essa fauna críptica assim, né? Você conhece escorpião, vários tipos de aranha, vários insetos e os opiliões. E por incrível que pareça, eles são muito comuns, cara. Na USP mesmo, assim, se você revirar alguns troncos, você acha algumas espécies mais vagabundas, que a gente brinca, né? Mas são animais bem comuns, assim, embora a população não conheça. E dependendo do trabalho que a gente faz coletas em diferentes locais. Então, atualmente eu estou trabalhando com animal aqui de São Paulo, então faço coleta no Parque Ecológico do Tietê, mas a gente já trabalhou com animal de Ilhabela, de Ubatuba, do Rio de Janeiro, então as coletas são diversas, o animal é bem distribuído em fragmento de Mata Atlântica, assim. É uma das partes mais legais do trabalho, é a parte da coleta, assim, sem dúvida. Que legal. Os opiliões, falei certo? Falou, opiliões. Os opiliões são a terceira em número de espécies mais descritas entre os aracnídeos, com 6.565 espécies. Você poderia nos falar um pouco sobre os opiliões e onde eles são encontrados? Então, como você trouxe o número, né, mais de 6.000 espécies descritas, né? E mesmo assim, são animais pouco conhecidos, né? Eu acho que um dos principais motivos por serem menos conhecidos que os outros aracnídeos, por exemplo, aranha, escorpião, é pelo fato dos opiliões não serem animais de importância médica, né? O opilião não tem veneno, por exemplo. Então, esse é um fato que talvez deixe ele um pouco de lado, assim. Escorpião e aranha são animais que preocupam, né? Então, são os aracnídeos mais conhecidos aí. Mas, como eu já disse, opiliões bem distribuídos em fragmentos de mata, assim. Você tem um trabalho incrível com esses animais. Poderia falar para quem está assistindo esse vídeo sobre o aprendizado e memória em opiniões? Eu já ouvi falar, né, de aprendizado em diversas espécies, mas em opiniões, como isso funciona? Então, na verdade, eu estou sendo um dos pioneiros a trabalhar com o aprendizado nesses animais. E eu
comecei nesse campo justamente por isso, que era uma lacuna no conhecimento de biologia de modo geral. Então, eu sou um dos pioneiros, só tem 2 trabalhos de aprendizado com opilião. E o que eu estou fazendo é a parte do básico, não tem metodologia, não tem protocolo. Então, eu estou seguindo lá os manuais de psicologia, de comportamento animal, para estabelecer esses protocolos. Então, eu estou partindo bem do básico, né? Estou seguindo uma metodologia tanto para aprendizado associativo, como para aprendizado não associativo, né? Que é o caso de habituação e sensibilização. Então, só para dar um exemplo do que eu faço, a gente tenta fazer com que o animal associe, por exemplo, um determinado odor, cheiro de chá, com um choque, né? Para que ele fuja de um determinado local. Então, a gente faz vários pareamentos, né? Que a gente apresenta o cheiro junto com o choque e depois a gente coloca o animal na presença do cheiro, esperando que, se ele tiver aprendido, que ele fuja daquele local, sabendo que aquilo é um local perigoso. Então, esse é um protocolo básico de aprendizagem por associação. Começou lá com Pavlov, com cachorro, com a ração e o som. Então, a gente está tentando implementar isso em opiliões para ver se a gente consegue partir para os próximos passos, que é como você falou, entender um pouco mais sobre a memória. Eu trabalho um pouco também com a parte de inato e aprendido, trabalho um pouco com custos, mas esse primeiro passo, essa primeira etapa tem sido estabelecer protocolos, e é bem legal. Eu posso ter falado choque, não quero chocar ninguém, chocar ninguém, mas é que o condicionamento aversivo, né, ele é mais facilmente aprendido, né? Eu acho legal de falar isso, porque às vezes você quer fazer um aprendizado, né, que o animal vai aprender a associar uma cor com uma comida, por exemplo, que pode parecer mais bonito, né, mais interessante. O problema é que o opilião, ele pode ficar 20 dias, 30 dias sem comer. Então, fica difícil você fazer esse tipo de associação, porque a comida passa a não ser uma coisa motivacional para ele, né? Não vai ser uma recompensa. E aí fica difícil. Agora, quando você está colocando um estímulo aversivo, um choque, se ele não fugir, vai ser prejudicial para ele. Sim. Né? Mas só para garantir a pessoa também que o choque é uma coisa bem amena, né? Eu trabalho com 30 volts, assim, 1 ampere, então é uma coisa bem... É lógico que ele sente. Alguém em casa deve estar falando, porque não é você que toma choque, né? Mas é uma coisa bem rápida, assim, e eles estão aprendendo bem, estou conseguindo estabelecer uns protocolos, é bem legal. E só uma coisa, Andrew, se você me permite, a gente está falando de aprendizado, eu acho importante falar da definição, pelo menos a definição que eu uso, né? Que senão a pessoa já começa, aprendizado, nossa, mas num aracnídeo, né? Começa a trazer a coisa para o ser humano. A definição de aprendizado que a gente usa é ajuste ou mudança de um comportamento devido a uma experiência prévia. Certo. Então, se o animal apresenta um comportamento que está ligado a uma experiência que ele viveu, isso é aprendizado. Ou se ele alterou um comportamento. Tá? Então, considerando essa definição de aprendizado, aí a gente faz os experimentos. Eu acho legal fazer essa definição, assim. Obrigado. Nada. Como podemos diferenciar em animais aquilo que é inato daquilo que foi aprendido? E se um indivíduo aprende algo novo que não é inato à sua espécie, que impacto pode ter isso para os seus pares? Essa parece pergunta de prova de pós. Esse é um tema complicado, né? Inclusive, não sei se eu posso citar o nosso amigo Henrique Ruff. Claro. Henrique, um abraço. Teve uma palestra que eu dei aqui na Uninove, inclusive, que eu falei um pouco de inato, e o Henrique Ruff, nosso colega, fez uma pergunta, você pode dar uma definição de inato e tal. E foi interessante, né? Porque é um tema meio árduo, é um tema que durante muito tempo foi discussão, né? O que é inato, o que é aprendido. Mas tentando responder sua pergunta, inato geralmente é um comportamento que nasce com o animal. Certo. Né? As definições clássicas de comportamento inato são aqueles comportamentos com fortes bases genéticas, né? Então o animal nasce já sabendo fazer aquele comportamento e aquilo não sofre por experiências, que é justamente o diferente, acabamos de definir o aprendizado, né? Então o inato ele não permite modificações, é uma coisa meio fixa do animal. Inclusive, é um termo que a gente está evitando o uso. Inclusive, eu estou seguindo
a opinião de pesquisadores na área da aprendizagem que pedem para abandonar o uso do conceito e adotar o conceito de predisposição, né? Qual é a diferença? O inato é essa coisa fixa. Um comportamento inato é um comportamento com bases genéticas que o animal nasce com aquilo e vai apresentar aquilo para sempre, né? A ideia de predisposição, ela traz um pouco disso, então é um comportamento com fortes bases genéticas, mas você não engessa tanto o conceito, né? Predisposição, isso pode sofrer uma alteração por uma experiência. Então a gente trabalha com a ideia de predisposição. Aí, como diferenciar o que é predisposição do que é aprendido? Isso fica mais fácil para quem trabalha com as espécies, né? Então, uma pessoa que trabalha com golfinho há muito tempo sabe quais são os comportamentos que o golfinho exibe desde quando é jovem e tal. Em opilhões, em aranhas, que é o grupo que a gente trabalha, a gente sabe alguns comportamentos que desde que o animal nasce, ele já começa a fazer. Para citar um, é a preferência por substratos escuros, locais escuros, né? Esse é um comportamento que o animal sai do ovo, o jovem ele já procura um local escuro. Então, provavelmente é um comportamento que evoluiu com o bicho, que é super importante para ele, é um comportamento que ele já apresenta, que a gente chama de predisposição. E aí, para avançar um pouco na pergunta, né, na segunda parte, é justamente um dos tópicos do meu doutorado. É tentar entender qual é a relação do inato e do aprendido. Certo. Então, como eu te falei, essa ideia de que o animal prefere locais escuros. Será que isso é fixo para sempre, né? Então, o que a gente tenta fazer, pegando aquela ideia do choque? Se eu dou choque no escuro no animal, será que ele consegue associar agora o escuro com uma coisa ruim? Né? E qual a importância disso? Né? Tipo, alguém que está assistindo a gente pode falar, nossa, meu cara fica dando choque nos bichos, cara tonto. Para que serve isso? Para que serve isso? Pensa, durante muito tempo, e até hoje, né, quem não é da área da biologia, do aprendizado, pensa no inseto como um ser instintivo, como um ser que age, nasceu, ele tem aqueles comportamentos e vai fazer aquilo. A formiga vai, pega a folha e volta, vai pegar a folha. Mas não é só isso, cara. Hoje a gente sabe que a capacidade de aprendizado desses animais é incrível. Eles aprendem pistas para voltar para o ambiente, aprendem melhor lugar para buscar um alimento, avisam outros. Aprendizado em abelha, por exemplo, em mamangava, uma coisa incrível, né? Então, essa ideia de verificar se o inato é mais forte que o aprendido, ou forte modo de falar, tá? Ou vice-versa, vai mostrar para a gente o quão plásticos os animais podem ser. Plásticos no sentido de poder mudar o comportamento, voltar. E isso, Andrews, também para a galera que está em casa, olha a importância disso, né? Imagina que, vou até citar um trabalho de abelha e mamangava aqui. Imagina que uma abelha tem preferência por flor de uma determinada cor. Né? Então ele vai lá e prefere flor azul. Se essas flores sofrerem por algum químico, algum inseticida e pararem de ter alimento para essas abelhas, se o comportamento dela for fixo, o que vai acontecer? Ela acaba morrendo. Ela está indo numa flor porque ela tem um comportamento de predisposição, só que aquela flor não é mais nutritiva. Certo. Então, se for assim, se esse for o comportamento, a gente não pode fazer com que acabe essa flor, senão a gente vai perder as abelhas. Mas se a gente conhece a biologia do animal e sabe que ele tem capacidade de mudar a cor de preferência, talvez a gente consiga, então vamos, tudo bem, essa flor não pode mais, ela está com problemas. Mas as abelhas, elas são plásticas, têm comportamentos maleáveis, flexíveis e conseguem mudar. Então, de novo, né, para a galera que está em casa, esse tipo de estudo, apesar de ser um estudo básico, né, que não tem uma aplicação imediata, ele traz uma série de benefícios. Estou falando de abelha, que é um polinizador, mas em opilhão também, né? A gente pensava que o animal era um robozinho, só seguia o que estava no gene. Pô, saber que o bicho pode mudar um comportamento, né, que ele pode usar pistas para se localizar, para buscar uma presa, cara, isso é... Se a gente pensar em aprendizado, nos séculos passados, era uma coisa restrita a humanos. Depois passou para cachorro, mamífero. Hoje em dia, cara, né, tem gente estudando aprendizagem planária. Exatamente. Né, um abraço, Gi. Então, é uma coisa muito legal, cara. A gente está... Ainda mais para tirar essa ideia do homem como o rei do universo, cara,
para. Até onde é ego e o que é ego. Né? Então, os bichos estão aprendendo, sabe? Nossa, o papagaio resolve conta, são coisas muito legais. Então, é isso. Então, a gente está lá no meu trabalho, eu estou tentando ver se o opilhão consegue mudar, e parece que ele não é plástico, pelo menos para o escuro. Demos choque no bicho pra caramba. E ele continua escolhendo os lados mais escuros, então isso parece que é um comportamento super inflexível, né? Uma coisa que é muito importante para ele. Mas no caso das abelhas que eu citei, vários trabalhos mostraram que elas conseguem sim, quando para de ser recompensadora a flor que ela tem preferência, ela passa a buscar outra, né? Mostrando, então, que esses comportamentos são variáveis. Isso é muito legal. Muito legal. Eu acho, né? Não sei se você acha. Lógico, né? Na questão do ecossistema também, né? Porque, foi o que você disse, se aquela determinada flor, ela acabar, vai agravar muito, porque é uma população de espécies que pode acabar também. É uma coisa que leva a outra. Se esse inseto ele pode ir para outro lugar e conseguir o alimento de outra forma, a gente sabe que aquela espécie está garantida ali. Então, eu acho isso muito interessante nessa questão até do comportamento do animal. Esse negócio de não ficar muito naquilo de tipo, esse animal só faz isso. Mas não, ele tem todo um arsenal para poder sobreviver nesse meio ambiente. Isso eu acho muito doido. Então, e aí vai a ideia da pesquisa. O animal, ele já é plástico, ele já tem os comportamentos dele, só que a gente não conhece. Sim. Se ninguém for lá, pôr a mão, fazer um experimento, analisar, a gente não vai saber. Então, a gente não conhece... A gente conhece um pingo de coisas de comportamento de insetos, sabe? Por mais que tenha bastante coisa, mas é muito pouco. Só que nosso conhecimento, por exemplo, em agrotóxico é gigantesco. Então, sabe, as coisas não estão juntas. Então, só estou tentando vender meu peixe, não trabalho com abelha, mas a importância de ter esses estudos de base. Então, pessoal, eu gostaria de deixar isso para vocês também, mostrar aqui também que a pesquisa ela é muito importante. Né? O pesquisador, ele está aqui, por exemplo, o Guilherme está falando do seu trabalho, e é importante para vocês verem se é isso que vocês querem seguir, como que a pesquisa funciona realmente, tanto em campo como em laboratório. Então, acho que esse quadro ele tem essa importância de trazer o pesquisador para a pessoa ver como que funciona isso daí, né? E aí, como você falou de custo e benefício, eu queria... O que quer dizer, né, esse custo e benefício em aprendizagem? Tá. Legal. Então, esses são os dois pontos que eu estou tentando focar lá no meu doutorado, né? Tentar trabalhar com essa relação entre inato e aprendido, que é predisposição e aprendido, e a ideia de custos, né? Que pode parecer estranho, porque quando você ouve, qualquer pessoa escuta a palavra aprendizado, já associa isso a uma coisa benéfica. Né? É quase que uma associação natural. Inclusive, livros de comportamento mais antigos definiam o aprendizado como algo benéfico, adaptativo. E trabalhos mais recentes, liderados por um pesquisador chamado Dukas, começaram a prestar atenção nessa coisa de custo. Né? É só você parar para pensar, né? Qualquer situação de aprendizagem, ela tem um custo. Não estou falando que ela é ruim na soma final, né? Você está lá, está aprendendo e tal. Mas você tem um custo. Se pensar no ser humano, você está indo até o local, você está gastando tempo, você está gastando energia. Tá? Então, alguns trabalhos mais recentes, principalmente em invertebrados, passaram a prestar atenção nessa parte dos custos. Pô, a aprendizagem é legal, mas certamente tem um custo. Tá? E qual é a principal ideia disso? Se você pensar numa mosca, num caramujo, num caranguejo, num opilião, são animais pequenos, são animais com comparado a gente, poucas células e certamente pouca reserva energética. Então, para ele aprender, ele vai ter que despender um certo tanto de energia. Não só para resolver a tarefa, como para memorizar aquela tarefa. Então, entender um pouco desses custos passou a ser uma coisa interessante na área da aprendizagem. Né? Começou os estudos lá com o Dukas, mas teve dois pesquisadores que trabalharam muito com Drosophila melanogaster, né, que é a mosca da fruta. Fizeram uma sequência de 3 trabalhos mostrando o quão custoso pode ser o aprendizado. Só para citar um exemplo, mas também para não ficar muito chato, maçante,
Eles colocavam um grupo de mosca para aprender, também era choque, tá? Só para vocês verem que choque é muito usado. Choque é um odor, e um outro grupo que ele tomava também choque e também sentia aquele odor, mas de maneira descompassada. Quando acontece isso, o bicho não associa, né? Então eles meio que tinham um grupo que aprendeu por associação e um grupo que passou por situações muito semelhantes, mas não aprendeu. Tá levando? E aí o que eles fizeram? Pegaram esses dois, eles tinham muito mais grupos, tá, gente? Estou resumindo, tinham uns 5 grupos controle lá. Mas eles pegaram esses 2 grupos que passaram pelas mesmas situações, tiraram água e comida. Certo. E anotaram quanto tempo os animais levaram para morrer, adivinha? Esse aqui, acho que... Esse aqui qual? Ou desse lado aqui, o que aprendeu menos. O que aprendeu morreu... Não, o que aprendeu morreu muito antes. Ah, é? Sim. Porque qual é a moral da história, né? Que o aprendizado, para aprender, o animal vai canalizar energia para aquela tarefa, certamente gerou novas proteínas para conseguir memorizar aquela tarefa. E isso causou no corpo do animal um gasto energético que quando se tirou água e comida, ele tinha menos energia para sobreviver nessa situação de estresse. Interessante. Né? Então você pode pensar, mas você está falando isso, mas provavelmente a tarefa que ele aprendeu no ambiente lá, ele aprendeu a associar uma comida com um local. Então isso é uma vantagem. Tudo bem, pode ser, é uma vantagem, não estou falando que não é. Mas, por exemplo, acabou aquela vantagem, mudou o ambiente. Qualquer mosca sobrevive, ela está em desvantagem, porque ela tem menos energia, porque ela perdeu energia fazendo aquilo. É muito incrível. E aí foram 3 trabalhos. Esse saiu na Science, é de 2005. Mas eles também mostraram que moscas que aprendem colocam menos ovos. Então, canalizou energia para alguma coisa, e tirou de outra. E as moscas que aprendem, né, que memorizam por mais tempo, as larvas, elas são piores competidoras por espaço. Então, se você coloca numa placa de Petri, que é o que eles fazem, larvas das moscas que aprenderam e memorizaram e larvas de mosca selvagem, as larvas da mosca selvagem levam vantagem, dominam o espaço, são mais fortes. Então, esses trabalhos chamaram a atenção do pessoal que trabalha com aprendizagem. Falou, tem custo, cara. Estou falando que é ruim. E ainda mais pessoal de graduação, pessoal da faculdade, então eu não vou estudar mais, tem custo. Não é isso, gente. Não dá nem para comparar a reserva energética humana com de um inseto, de uma mosca. Né? E é claro que não estou querendo fazer essa comparação, né? Mas para o animal, canalizar, né? Não sei nem se está certo essa palavra, mas você usar energia para determinada finalidade, aquilo você tem que tirar de algum lugar. É claro que no ambiente em geral, se ele está aprendendo, aquilo vai dar vantagem para ele, mas o ambiente é dinâmico. Muda o tempo todo. Acabou a água, o cara mostrou que se acabar a água, esse vai ser o primeiro a morrer. Então, estou tentando meio que fazer uma réplica desse trabalho com opiniões para mostrar, para a gente entender se isso é restrito, por exemplo, à mosca, se isso é um pouco mais geral, para a gente começar depois a ampliar, sei lá, alguém fazer alguma coisa com vertebrado, e aí quem sabe, né, fazer e expandindo essa ideia. E ninguém quer, de novo, não é a ideia de falar que aprender é maléfico, não, é só para a gente entender melhor os mecanismos envolvidos, isso, na memória, no aprendizado, tá? Então, esse é o foco do meu trabalho. Certo. Primeiro, criar os protocolos de aprendizado, entender o que é inato, o que é aprendido, como que o animal lida com aquilo e depois tentar entender os animais que aprendem, dos que não aprendem, dos que memorizam, não memorizam, quais são os custos relacionados. Isso é o que eu estou tentando desenvolver. Vamos ver, se eu conseguir aí, eu aviso. Mas tá bem bacana. Aí você volta aqui no canal para contar como que foi a paper publicado. Não vai ser na Science, mas... Algo que eu acho difícil de entender é a questão da habituação, né? E a desabituação em um indivíduo. Como funciona esse comportamento? Legal. Então, essa é uma outra área da aprendizagem, né? A habituação, ela é conhecida por ser uma aprendizagem não associativa. Então, se agora a gente estava falando em associar um choque com um cheiro, a habituação não tem associação, né? O caso clássico, vou definir primeiro, né? A habituação é decréscimo de resposta a um estímulo repetido. Né? Muita gente ouve a habituação, o uso da palavra corriqueiro é um pouco diferente do conceito de aprendizado.
gente fala, ele se habituou a levar pancada. Quer dizer que o cara está apanhando e não está ligando mais. Tem até a ver com a ideia do aprendizado, que é diminuir a resposta a um estímulo repetido. Só que para garantir que é habituação, a gente tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, não pode ser por cansaço. Estou fazendo assim, sei lá, tem alguém jogando luz na minha cara, eu estou piscando toda hora, até uma hora que eu não pisco mais. Tá, tem que ver se não é um cansaço muscular ou se realmente o corpo aprendeu e se habituou àquilo. Né? Então, a habituação, dei um exemplo meio aleatório, mas o exemplo com animais, né, o exemplo clássico é com um gastrópode, caplísia, que o Kendall lá, que é o bambambam da habituação, ele toca com bastão e ela recolhe a brânquia. Né? E à medida que ele vai repetindo esses toques, a brânquia recolhe com menos intensidade cada vez. E aí, para garantir que não é fadiga muscular, ele dá um choque de novo, dá um choque na parte traseira e o animal recolhe rápido. Então, não era fadiga, ela só estava habituada àquele... Então, e isso é a desabituação, né? A verificação da não fadiga é o que a gente chama de desabituação. Então, o animal está habituado, e aí eu uso geralmente um estímulo diferente para desabituar o animal. Tem muita confusão, inclusive, com o conceito de sensibilização. Na verdade, a sensibilização, ela é o oposto da habituação. Então, a habituação, decréscimo de resposta a um estímulo repetido. Sensibilização é o aumento de resposta. Então, é como se, voltando lá para o exemplo da aplísia, se eu tocasse a brânquia, e ao invés de recolher cada vez mais devagar, ela recolhesse cada vez mais rápido. Isso é sensibilização. Então, num gráfico, seria uma coisa assim, né? Enquanto que a habituação é um decréscimo, a sensibilização seria um aumento. Né? Então, é só para... Tem gente que chama a desabituação de sensibilização. Tá certo, porque a desabituação é um evento de sensibilização. Ficou muito técnico isso aqui, mas tá bom. É só para a galera entender, né, que... Para não confundir o uso diário da palavra, então a habituação é um tipo de aprendizado, é um aprendizado que poupa energia, né? A gente está falando de energia. O animal para de responder a estímulos inofensivos e a sensibilização o oposto, né? Às vezes um estímulo que parece inofensivo, mas o animal sente alguma coisa, então passa a responder mais forte. Então é isso, é um tipo de aprendizado também, que também tem diferentes tipos de memória envolvido. Tem aprendizagem por habituação que dura segundos e tem habituação de longo prazo, que aí é uma coisa que vai durar, pode durar a vida inteira, faz parte de memória seletiva, né? Tem bastante, a habituação é uma coisa bem ampla, tem muito estudo em humano, em macaco, em invertebrado, é um tema bacana. Obrigado por me explicar. Que bom, espero que... Eu achei que ficou muito técnico, mas se alguém aprendeu com isso, ótimo. Sim. Quais as dificuldades de trabalhar com animais tão pequenos e de uma grandeza científica enorme? Gostei dessa. Bom, opiliões, de modo geral, tem pequenos, né, centímetros, e tem opilião bem grande, cara. Tem opilião que, com as pernas, assim, pode passar a sua mão. Sabia não. Não, mas tem. Eu tenho uma foto com um no rosto, depois eu posso até passar para você, que ele passa o meu rosto, assim, com as pernas. Então, eu já trabalhei com vários, então já trabalhei com os bem pequenos, não muito, né? Trabalhei com animais assim, sei lá. Tem os benefícios e as partes ruins, né? O benefício é que às vezes eu monto uma arena de experimento e, por ser pequeno, eu consigo usar arenas pequenas e filmar várias ao mesmo tempo. Agora, se fosse usar um animal grande, teria que ter uma arena por vez, né? Esse é um problema, por exemplo, de quem trabalha, o pessoal que está assistindo. Você até falou que o canal é uma das inspirações do canal, é mostrar para as pessoas o lado do pesquisador, né? Não quero desviar da pergunta. Se estiver desviando, me dá um chutinho aqui por baixo. Muita gente deve estar se perguntando, nossa, opilião, tal, pá. Qual é o problema de você pensar, não, eu quero trabalhar com golfinho, com baleia, com chimpanzé, com gorila. É muito legal, né? Só que tem os prós e os contras, igual trabalhar com opilião. Eu conheço gente que trabalha com peixes que raramente vê os peixes, com tubarões, raramente vê os tubarões. Gente que trabalha com mamífero, que trabalha com as pegadas, com as fezes, né? Então,
é um pouco diferente, né? Às vezes o N amostral de um cara que trabalha com mamífero, né? O N amostral é o número de animais por experimento. Trabalha com 5. Eu trabalho com 200, 150, 300. Então, essa é a diferença, né? De novo, prós e contras. Os prós de trabalhar com um bicho pequeno, relativamente fácil de achar, eu sempre tenho um número grande de animais para os meus experimentos. Se não deu certo, eu consigo repetir. Se morreu por algum motivo, eu consigo pegar outro. Então, essa é uma parte boa, assim. Os opilhões, em específico, né? Eles não morrem fácil. Eu alimento uma vez por semana, às vezes eu fico 2 semanas sem dar comida. Não preciso ir no laboratório no Natal, às vezes, porque tem gente que passa Natal no laboratório. Então é isso, assim, é uma coisa muito legal. Agora, eu tenho sorte que eles não são tão pequenos quanto você falou, né? Tem gente que trabalha com pseudo-escorpião, por exemplo, que é um outro aracnídeo, trabalha embaixo de microscópio, de lupa. Então tem que colocar o animal numa placa de Petri e acompanhar o comportamento. Então deve cansar o olho, deve... Então é isso, assim, acho que são prós e contras, né? E também não queria desanimar quem pensa em trabalhar de jeito nenhum, só estou falando que são realidades diferentes. Certo. Né? Mas tanto quando o cara consegue, né? O cara trabalhou a vida inteira só com as fezes. Aí às vezes a armadilha que ele deixou, pega uma foto, nossa, felicidade, vai lá em cima, ou então ele consegue ver o animal. Então são diferentes... Casos, diferentes felicidades e frustrações ao longo da vida de pesquisa. Mas eu sou muito feliz trabalhando com opilhão. Meus amigos próximos, às vezes tiram sarro, mas depois eles se apaixonam. Quando começa a ver o bichinho, vê que tem de várias cores. O pessoal de casa procura aí, coloca no Google opilhões. Eu vou pôr aqui na descrição também papers, trabalhos, principalmente o seu, o de mestrado, vou deixar aqui. Beleza. E no decorrer a gente vai colocando umas fotos também. Agora, para encerrar, uma curiosidade de utilidade pública. O que as pessoas, né, que estão assistindo agora devem fazer ao achar uma opinião em casa? Se achar, porque às vezes também não é, tão, como você disse, não é tão fácil de achar esse animal, né? Não, quem mora perto de mato, um amigo meu que mora em Botucatu acha bastante, assim. Bom, primeiro, acho que eu nunca dei essa dica para ninguém. Eu acho que primeiro é não arriscar, tá? Porque como é um animal muito parecido com uma aranha, eu não indico a pessoa pegar, porque se for uma aranha, ele pode tomar uma picada, pode ser uma aranha que causa problemas, então... Achou alguma coisa parecida com aranha, não pega. Tira uma foto, manda para mim, ou manda para algum colega biólogo. Mas se realmente for um opilhão, não tem problema nenhum pegar, né? Também não tem nenhum problema deixar ali. Ele não tem veneno, ele não faz teia, ele não é tóxico, ele não carrega vermes assassinos. Eu só dou esse alerta porque, assim, para quem não está acostumado, o perigoso é confundir com aranha, né? Então, achou... Deixa num canto, pega um papelzinho, joga, porque pode ser uma aranha e pode dar problema. Mas é isso, tem muita gente, pelo menos o pessoal do meu laboratório, que é suspeito, que cuida de opilhão em casa, eu sou um deles. É um bicho meio morto, porque ele é noturno, mas se você acorda no meio da noite para ir no banheiro, ele está lá andando, ele fica com as pernas 2, que são maiores, fica assim, porque... ele sente cheiro e gosto pela ponta das pernas, né? Incrível isso. Então ele fica sempre assim, tocando as coisas, né? Então é um animal elegante. Porque infelizmente, né, muitas pessoas acabam usando o famoso chinelo, né? Sim, pessoal, pelo amor de Deus, não faz isso. As aranhas, os aracnídeos em geral, eles têm a sua grande importância na natureza. Então, por exemplo, o mosquito, essas coisas que tem na sua casa, se você tiver uma aranha por perto que não seja venenosa ou que cause qualquer outra coisa para você, ela é de uma grande importância, pois ela caça esse animal, ela se alimenta dele e ela controla o meio. Então, se você encontrar um opilhão, uma aranha, o que seja, não bata com chinelo, não mate esse animal porque ele tem a sua importância. E outra coisa, se você vê um animal que você considera que seja venenoso ou alguma coisa do tipo, ligue para algum lugar. O Butantan recebe esses animais, você consegue ligar também para a GCM, Polícia Ambiental, e eles vão te dar as dicas
que vocês precisam para esses animais serem preservados e conservados. Então, eu vou deixar aqui para vocês o link desses órgãos para vocês poderem ligar se caso encontrar um animal desse. Muito obrigado. Opa! Eu fico muito feliz, Guilherme, pela nossa conversa de hoje. É muito bom, como eu já disse, mostrar para as pessoas que estão em casa como é a vida de um pesquisador, falar um pouco dos animais também, que é de grande interesse para as pessoas. E eu queria agradecer essa sua disponibilidade e o tempo que você teve para vir aqui no nosso canal. Muito obrigado. Opa! De novo, eu que agradeço a oportunidade. Sempre que eu estou aqui, eu sou muito bem recebido. Bom, espero que o pessoal de casa tenha aproveitado, conhecido um pouco mais sobre esses animais exóticos. E é isso, agradecer o pessoal aqui da gravação, né, que está ajudando a gente. Valeu, gente. E é isso, obrigado. Valeu, gente. Se inscreve no canal do Andrews, dá uma força. Ah, verdade. Aproveitar, cara, isso aqui, o que o Andrews faz, é uma coisa que falta muito no meio acadêmico, né? Às vezes o pesquisador fica lá no mundinho dele, no laboratório dele, lá com os opiniões dele, e aquilo não é divulgado, né? Então, o canal do Andrews, assim como outros canais que estão divulgando a ciência, eles precisam receber voz, né? E um jeito de... A gente tem que aproveitar ao máximo isso. Então, quem não está inscrito, se inscreve, passa para o amigo. Se não gostou do que eu falei, tem outras entrevistas legais com pessoas super bacanas. Dá essa força para o Andrews, dá essa força para a pesquisa brasileira que está precisando, né, Andrews? Sim, com certeza. E se você gostou e quer saber mais também do que eu faço, de aracnídeo de opilião, a gente tem um site, posso passar para o Andrews. Nosso laboratório também está sempre recebendo novos pesquisadores. Bom, estamos de portas abertas, o mundo precisa de mais gente para investigar os bichos aí e saber mais sobre a biologia dos animais. Obrigado de novo, Andrews. Eu que agradeço. Muito Valeu. obrigado. Tchau.